Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de André Rebouças, o primeiro engenheiro negro a se formar na escola militar. Rebouças deu grandes contribuições para a construção do Brasil no século XIX. Introduziu no país técnicas inovadoras de engenharia, incluindo o uso do concreto armado, utilizado pela primeira vez no Brasil em uma ponte em Piracicaba, interior de São Paulo, construída em 1875 como a Ponte do Mirante, da qual André foi responsável técnico junto com seu irmão Antônio. André Rebouças, por ser um engenheiro intelectual negro e bem-sucedido, teve uma participação importante no movimento abolicionista. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. André Pinto Rebouças nasceu em Cachoeira, província da Bahia, no dia 13 de janeiro de 1838, filho do advogado Antônio Pereira Rebouças, um mulato autodidata que exercia a profissão de advogado, e de Carolina Pinto Rebouças, filha de um comerciante. André, em seus primeiros anos de vida, estava quase sempre doente. Em 1842, seu pai foi eleito deputado pela Bahia ao Parlamento Imperial e a família mudou-se para o Rio de Janeiro. André tinha mais 5 irmãos, mas seu irmão Antônio era seu amigo inseparável. Estudaram em várias escolas juntos e falavam fluentemente latim e inglês. Em casa, estudavam para os exames da escola militar e se classificaram nos primeiros lugares. Em 1858, os irmãos concluíram o curso de engenharia militar e receberam os galões de primeiro-tenente. Com os diplomas de engenheiro militar e tenente, André e Antônio requereram uma bolsa de estudos para estudar na Europa e conseguiram permanecer 1 ano e 7 meses na França e Inglaterra. Durante seu tempo na França, Rebouças aperfeiçoou suas habilidades em engenharia civil, tornou-se especialista em construção de pontes, ferrovias e infraestrutura hídrica. Ele também conheceu personalidades importantes da época, como o engenheiro Gustave Eiffel e o escritor Victor Hugo. De volta ao Brasil, André escreveu Memórias sobre os caminhos de ferro da França e, junto com o irmão Antônio, escreveu Estudo sobre portos de mar. Rebouças chegou ao Brasil cheio de ideias. Ele queria diminuir o contraste entre Europa e Brasil. Era preciso modernizar o Brasil, ter portos capazes de transformar o comércio em um negócio mais atraente. Mas André encontrou dificuldade para conseguir emprego como engenheiro por ser negro. Só em 1863, o ministro da Guerra, Polidório Quintanilha, contratou os irmãos Rebouças para inspecionarem as fortificações do litoral sul. André e Antônio vistoriaram os fortes de Santos, do Paraná. Em Santa Catarina, fiscalizaram as obras de construção da Fortaleza de Santa Cruz, onde permaneceram por 10 meses. Em 1865, com a Guerra do Paraguai, André voltou ao Rio de Janeiro. Preocupado com a guerra e cheio de ideias, André se ofereceu diretamente ao imperador Dom Pedro II, que o encaminhou para o Ministério da Guerra. André Rebouças, aos 26 anos, partiu para a guerra, servindo como engenheiro militar. Aos poucos, foi se tornando um oficial conceituado. Ele foi contra o bombardeio de Uruguaiana, tomada pelos paraguaios. O conde Deu, marido da princesa Isabel, foi favorável à sua tática de manter o cerco à Uruguaiana sem bombardear a cidade. A tática de André deu certo e os paraguaios que invadiram Uruguaiana finalmente se renderam. Assim iniciou-se uma longa amizade entre André Rebouças e o conde Deu. Nessa época, sua mãe faleceu e André, consternado, pediu baixa do exército. Inscreveu-se no concurso para lecionar hidráulica na Escola Central.
mas sua inscrição foi rejeitada, com a justificativa de que fora realizada fora do prazo. Mas, na verdade, o candidato preferido pelos professores era Borja Castro, mas o Ministério da Guerra, de quem dependia a Escola Central, suspendeu o concurso até acabar a Guerra do Paraguai. Pretendendo continuar no Rio de Janeiro, André tentou dar aula no Colégio Pedro II, mas também não conseguiu emprego. Em outubro de 1866, o ministro da Fazenda, Zacarias de Góes, nomeou André como engenheiro da alfândega para dirigir as obras de construção das docas do Rio de Janeiro. Rebouças planejou e construiu as docas da Alfândega e da Gamboa. Houve um período de seca no Rio de Janeiro e André foi chamado para executar o projeto de abastecimento de água da cidade. Em 1871 foi demitido e recebeu 200 contos de réis como indenização. Em seu lugar, assumiu Borja Castro. Da indenização que recebeu, André ajudou seus auxiliares e operários e destinou parte para o sustento dos seus irmãos menores. Nesse mesmo ano, Rebouças foi para a Europa, visitou Portugal, Madrid, Paris e em dezembro chegou à Itália, onde se encontrou com o maestro Carlos Gomes. Assistiu os ensaios da ópera O Guarani e foi convidado para ser padrinho do filho de Carlos Gomes e Adelina Peri. Em 1873 foi para Londres e depois para Nova York, onde teve dificuldade em conseguir se hospedar em um hotel por ser negro e foi impedido de assistir o espetáculo no Grand Opera House. No dia 24 de maio de 1874, seu irmão Antônio faleceu vítima de febre tifoide. Em 1880, seu pai também faleceu. Antes mesmo de sua viagem à Europa e aos Estados Unidos, onde sofreu discriminação racial, André já se pronunciava a favor da abolição da escravatura. Ao voltar ao Brasil, ele queria modernizar o país, melhorar a infraestrutura, mas era preciso pôr fim à escravidão. Ele trabalhou com outros líderes abolicionistas, como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz Gama, e participou de várias campanhas e manifestações públicas pela abolição da escravidão. Ele também usou seu conhecimento em engenharia para ajudar os escravos a escaparem, construindo rotas secretas e esconderijos. Naquela época, reinava um grande preconceito de que os negros não seriam capazes de adquirir grande conhecimento. A participação de André como engenheiro militar negro, reconhecido pelo seu valor intelectual e competência, teve grande importância para a causa abolicionista. A campanha tomou vulto e no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel. Após a abolição da escravidão, Rebouças ajudou a fundar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e participou da criação da Liga Central Emancipadora, que promovia a educação e a capacitação de ex-escravos. No ano seguinte, com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, André, que sentia grande admiração e respeito por Dom Pedro II, embarcou para a Europa junto com a família real. Na Europa, Rebouças separou-se da família real. Ele ficou em Lisboa, Portugal, e a família real seguiu para a França, mas continuaram mantendo contato por carta. O imperador Pedro II elogiou os fiéis amigos, mencionando o ilustre engenheiro André Rebouças. 2 anos depois, em 1891, a morte de Dom Pedro II o deixou arrasado. André embarcou para Luanda, na África, mas desesperou-se com a fome e a miséria do país e acabou se fixando na cidade portuguesa de Funchal. Em 1896, recusou o convite do Visconde de Taunay para retornar ao Brasil e reassumir o cargo de professor, porque tinha muitas recordações desagradáveis. No dia 9 de maio de 1898, André Pinto Rebouças, aos 60 anos, solteiro, sem filhos, sentindo-se sozinho, após a morte dos seus entes mais queridos e passando por dificuldades financeiras,
lançou-se de um penhasco que ficava em frente ao hotel onde morava. Seu corpo foi encontrado entre as rochas. A partir dessa história, toda vez que você passar por um túnel, praça, avenida, rua com o nome de André Rebouças, celebre-o. André Rebouças é lembrado como um herói nacional. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Mas antes de terminar, eu quero agradecer aos apoiadores deste canal. E se você também quiser apoiar o canal, pode se tornar membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal no Catarse. É isso aí, pessoal. Encontro vocês na próxima história. Até mais!